Miguel vai dar um testemunho. Pai, Senhor, irmãos. Eu tinha uma verruga na minha perna. Eu e meu pai, a gente foi orar pra ela nunca mais voltar. Aí, eu e meu pai, a gente orou, nunca mais ela apareceu na minha perna. Ela sumiu, ela secou. Irmãos, tem coisas que parecem tão simples, mas ele estava com uma verruga grande no joelho, e uma noite a gente estava orando e quis chorar por causa dessa verruga. Eu falei, Jesus pode secar ela. Ele falou, então vamos orar para Jesus secar ela. Nós oramos, irmãos. Deu algumas semanas, você pode ver no joelho dele, só tem a marca, ela sumiu. A glória a Deus, pode sentar. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Nós estamos numa campanha de oração aqui nessa semana. Tem sido madrugadas maravilhosas na presença de Deus, das 5 às 6 da manhã. Estamos bateria de jejum também a cada dia. Se você quiser, venha pegar o restinho amanhã. Amanhã é o último dia desse propósito, das 5 às 6. Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7, quem encontrou, diga amém. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Vamos dizer juntos, como imagina em sua alma, assim ele é. Feche teus olhos. Eu vou te dar um minuto para que você peça ao Espírito Santo para falar com você essa noite. Para que você clame aos céus para que Deus destrave a sua vida nessa noite. Para que Deus traga uma palavra diretiva ao teu coração, um rema de Deus. Clame ao Senhor. Fala para Deus te instruir diante da necessidade que você tem enfrentado. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Agora você vai dizer: Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo é possível, Jesus, eu creio, Jesus,
Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Aleluia. Aleluias. Espírito de Deus, fala conosco nesse texto. Aviva a nossa fé nessa noite. Alarga a nossa visão nessa hora, Senhor. Nos dê a mente de Cristo, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Aleluias. Aleluia. Irmãos, a vitória ou a derrota, ela começa na nossa mente. A vitória ou a derrota, ela não é sacramentada no fim de uma batalha. Na verdade, a derrota ou a vitória, ela já é sacramentada no começo do seu pensamento. A Bíblia diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Saul era um guerreiro formoso, de porte alto, com todas as ferramentas de um bom soldado, e aparece um gigante. Saul olha para Golias. Eu não sei o que ele pensa, mas eu vejo que o medo toma conta do coração dele. Ele fica estagnado durante 40 dias, enquanto o gigante o afronta. Como você imagina, você se torna. Mas tinha alguém muito pequeno, que tinha uma mente muito grande, Davi, que quando ele olha para aquele gigante, ele já mentaliza a sua vitória. E ele chega para o rei e ele começa a dizer no arraial: eu vou lutar contra esse gigante. Irmão, aquele gigante vem vindo contra ele dizendo: eu vou te esmagar, rapaz. E ele diz assim: olha, hoje você ficará sabendo que existe Deus em Israel. Você vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado. Davi separa 5 pedras, mas na primeira o espírito derruba o gigante. Ele tinha uma mente de vencedor. Olha para quem está do seu lado, diga assim: a sua mente, o que você pensa, determina o que vai acontecer. Tudo começa na nossa mente. Eu quero compartilhar com você um pouco um ciclo que acontece na nossa vida espiritual. Repita comigo: o pensamento se converte num sentimento. Diga assim: o sentimento se converte numa palavra. Diga assim: uma palavra se converte numa atitude. Existe esse ciclo. O que você pensa, você sente. O que você sente, você fala. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, do que sente o coração. E o que fala, acontece, porque você começa a agir em direção àquilo. É por isso que o Senhor, preste muita atenção no que o Senhor vai falar para Josué no capítulo 1. O Senhor diz assim: ser forte e corajoso. Sentimento. Preste atenção, quero que você saia daqui entendendo isso essa noite. Ser forte e corajoso, sentimento. Você precisa ter um sentimento de coragem. Aí Deus vai dizer logo em seguida: medita no livro da lei. Não cesses de falar do livro da lei, para que você faça. O sentimento que Deus quer que Josué tenha vem do versículo 8 do capítulo 1, quando Deus diz assim: pensa. Com esse sentimento você fala,
E com essa palavra você vai ter uma atitude. A doença começa na cabeça. O fracasso financeiro começa na cabeça. A reprovação na prova começa na cabeça. A dificuldade de vencer na vida começa na cabeça. Agora a vitória começa também na cabeça. A conquista de almas começa na sua cabeça. A sua prosperidade financeira começa na sua cabeça. A mudança da história que você tanto deseja começa primeiro na cabeça. Preste atenção, não é difícil Deus fazer alguma coisa por você. Você acha que é difícil Deus fazer alguma coisa por você? Não é. Ele diz assim: agindo eu, quem impedirá? Jó vai dizer: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Ele é o Todo-Poderoso. O anjo Gabriel vai dizer que não há impossíveis em todas as suas promessas. Jesus vai dizer: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você move um monte de lugar e nada te será impossível. Não é difícil Deus fazer alguma coisa por você. Difícil é você deixar Deus mudar a sua cabeça. 10 espias vão ver a terra prometida. Eles olham o gigante e eles já começam a pensar: não vai dar certo. Quando eles pensam que não vai dar certo, eles sentem medo. Quando eles sentem medo, eles começam a falar: tem muito gigante, não dá para subir. Quando eles falam, eles têm uma atitude de covarde, recuar. Tem 2 homens, Josué e Caleb, que vê diferente. Eles pensam com a mente de Deus. Eles veem os mesmos gigantes que os 10 viram. Eles veem as mesmas dificuldades que os 10 perceberam. Mas por ter a mente de Deus, eles dizem assim: Deus falou que vai dar, Deus vai dar mesmo. Aí quando eles pensam na promessa, o coração deles enche de fé. Quando o coração deles enche de fé, eles começam a declarar: nós vamos subir e nós vamos tomar a terra. O que é que eles fazem? Passa o tempo que for, está lá eles tomando posse de promessa. Olha para quem está do seu lado e diga assim: é a sua mente que está atrapalhando a sua vida. É a mente que atrapalha a vida de muita pessoa. Pastor, não é a cidade? Não. Não é a cidade que atrapalha a sua vida, é a sua cabecinha. É o seu patrão que te atrapalha? Não, é a sua cabeça. É as pessoas que não gostam de você que te atrapalham? Não, é a sua cabecinha. A Bíblia vai dizer que tem uma mulher enfrentando um fluxo terrível de hemorragia. Quando ela ouve falar de Cristo, a cabeça dela programa a cura. Quando ela pensa, um sentimento de fé desce ao coração dela. Quando um sentimento de fé desce ao coração dela, ela começa a falar: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. O que essa mulher faz? Ela sai correndo, toca. O que acontece? Ela fica curada. Repita comigo: o que eu penso, eu sinto. Diga assim: o que eu sinto, eu falo. Diga assim: o que eu falo, acontece. Na verdade, irmão, nós estamos vivendo um tempo em que o maior ataque que Satanás tem separado, o seu mais terrível arsenal, para bombardear a cabeça das pessoas. É por isso que as clínicas de psicólogo e psiquiatra estão cheias. É por isso que os lugares que tratam de cabeça estão lotados. Porque os maiores ataques de Satanás têm sido direcionados à mente. E como Satanás ataca a mente? Da mesma maneira que lá no Éden ele ataca uma mulher.
dando uma ideia, entregando um pensamento. Satanás fala trazendo pensamentos de que eu não vou conseguir, de que não vai dar certo, isso é difícil demais, isso não é para mim, eu já estou velho para isso, não tem dinheiro para isso, para essa doença não tem cura, para aquela pessoa não tem jeito, para essa enfermidade já não dá mais certo. É esse tipo de arsenal que Satanás vai utilizando. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 6,17: tomai sobre vós o capacete da salvação. O motorista guarda a cabeça ao pegar a moto, mas tem crentes que andam com a cabeça aberta, como se fosse uma lixeira, para que Satanás amasse qualquer tipo de derrota e lance. Tem um ditado aí fora que é uma grande realidade, não é versículo bíblico, é ditado: mente vazia, oficina do diabo. Satanás, ele faz ninho em cabeça. É por isso que o salmista no capítulo 23 vai dizer: unge a minha cabeça, porque Satanás faz ninho em cabeça. Você olha uma pessoa cheia de saúde, cheia de inteligência, que se Satanás botar na cabeça e essa pessoa aceitar que ela não vai virar nada na vida, ela não sai da cama. Aquela pessoa tem toda a força, tem todos os dons, que se Satanás sugerir que ela nasceu sem sorte, e ela acreditar que ela nasceu sem sorte, nada vai dar certo na vida dela. Capacete da salvação, proteção da mente, viseira protetor da sua cabeça espiritual. Guarda o que chega na sua cabeça, porque não é todo tipo de coisa que você deixa chegar no seu estômago, não é todo tipo de coisa que você deixa seus filhos assistirem na televisão, não é todo tipo de vídeo que você vê no celular. Mas por que na cabeça a gente deixa qualquer coisa passar? Irmãos, enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu já vi muitas notícias, você já deve ter visto. Determinado prédio podia entrar só os moradores, mas aí a pessoa que cuida lá, o porteiro, fez vista grossa, deixou passar alguém, fez a maior arruaça naquele prédio. Eu e você não podemos deixar qualquer coisa passar na sua cabeça, senão incendeia esse prédio de baixo, de cima para baixo. Guarde a sua cabeça com o capacete da salvação. O capacete, ele serve para proteger. Pastor, como que eu faço isso logo ao amanhecer? Irmão, ora pela sua cabeça. Bota a mão na sua cabeça e diga: eu aplico o sangue de Jesus sobre os meus pensamentos. Vamos fazer isso, bota a mão na sua cabeça. Diga assim: eu aplico nessa noite o sangue de Jesus sobre a minha cabeça e declaro que os meus pensamentos, eles estão guardados pelo sangue de Jesus. Todo pensamento de derrota, todo pensamento de fracasso, todo pensamento de azar, caia por terra no nome de Jesus. Capacete da salvação. Repreenda o que vem à sua cabeça. Irmãos, é fácil a gente diagnosticar se o que está passando na nossa cabeça é Deus ou o diabo. O apóstolo Paulo, olha aqui para mim, querido. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4:8, como se fosse um filtro
de 8 camadas para você ver se dá para um pensamento ficar parado, rodando na sua cabeça ou não. Ele vai dizer tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tem algum louvor, isso é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O negócio do pensamento é que ele não bate e sai. Mas pensamento, irmão, é igual um liquidificador que você deixa. Você fica triturando ele o dia inteirinho, você até dorme com ele. E quando ele é muito forte, você acorda sonhando com ele. Eu e você precisamos ser rápido para identificar: esse pensamento não é de Deus. Está repreendido no nome de Jesus. Eu e você precisamos ser rápido para filtrar qualquer ataque de Satanás na mente e dizer: isso aqui não é Deus que fala, Deus não fala um negócio desse, está repreendido. Porque senão aquilo lá vai girar, e você vai triturar em 1 milhão de pedaços aquele pensamento, e ele vai cair no coração, e você vai ficar triste sem entender o motivo, e você vai passar um dia aflito sem entender o motivo. E quando alguém olhar para você e dizer: mas fulano é tão abençoado, eu queria ter a vida que fulano está, e conversa um pouco com você, você fala: ah, que vida sem graça, que coisa difícil, e sem ninguém entender, mas na verdade você só está falando que está cheio o teu coração. Aí quando a pessoa acha que você vai agir, está lá você com medo, estagnado. Por quê? Tudo começou com um pensamento que você não filtrou, que caiu no seu coração, que saiu pela sua boca, e que forjou uma atitude de ousadia ou de covardia. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, porque o espírito da covardia, ele vem sobre aqueles que ainda não têm a mente de Cristo. Pastor, como ter a mente de Cristo? Irmão, tem um texto lindo que Paulo diz, Coríntios 2,16: nós porém temos a mente de Cristo. Mas como ter a mente de Cristo? Irmão, olha aqui, esqueça que isso aqui é um livro por um momento, e entenda que isso aqui é a coletânea dos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus estão aqui. Esqueça livro. Entenda que aqui está o que Deus pensa. As ideias de Deus estão aqui. E a Bíblia vai dizer em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Sua cabeça precisa ser renovada dia a dia com os pensamentos de Deus. A gente faz revisão de carro, a gente troca o óleo do carro depois de um tempo, a gente troca o filtro do ar-condicionado, a gente troca o filtro do bebedouro, mas não paramos para limpar o filtro da nossa mente. Eu e você precisamos renovar a mente diariamente. E aí você começa a entender porque talvez os teus sentimentos andam tão para baixo. Aí você começa a entender porque que as suas palavras são tão de derrota. Aí você começa a entender porque que você anda tão estagnado e não vai para frente. Porque enquanto você deveria trocar o filtro, você está lendo notícia de jornal. Enquanto você deveria trocar o filtro, você está assistindo programas que nada te edificam. Você está maratonando séries e mais séries que te afligem, que não te trazem paz. Você está escutando coisas que te jogam para baixo. Se não trocar a sua mente pela mente de Deus, se não trocar as tuas ideias pelas ideias de Deus, você pode até ser salvo no final, só que você não vai viver a vida de um vencedor aqui na terra. Repita comigo: todo vencedor tem uma mente vitoriosa. Trocar pensamentos pelos pensamentos de Deus. Por um momento pare e reflita. O que você anda pensando
do maior gigante que hoje está afrontando a sua história. Pastor, explique-se melhor. O que você anda pensando da pior dificuldade que você está enfrentando nos dias atuais? Seja ela uma enfermidade, uma crise financeira, um problema familiar ou quem sabe espiritual. Uma pessoa que não tem a mente renovada vai pensar igual Saul. Vai ficar parado, vai olhar para Golias, vai falar, não tem jeito não. Muito difícil achar emprego aqui. E se já passou em clínica de droga, volta, passa, não melhora. As coisas estão muito difíceis financeiramente. Fibromialgia não tem cura. Diabetes tem que se adaptar. Tem jeito não. Eu paro e eu penso, quem é que fala umas coisas dessa? É o diabo. Porque isso está contra a palavra de Deus. Mas se pega um franzino com a cabeça cheia das ideias de Deus e não com os ninhos de Satanás, vai dizer, vou derrubar esse gigante. Eu vou vencer o desemprego. Eu vou testemunhar a cura. Eu vou viver a restauração de Deus na minha vida. Eu vou vencer esse vício. Eu vou conseguir. Porque a Bíblia diz que sobre todas as coisas Ele já me fez mais que vencedor. Porque Deus me deu uma promessa e eu estou firmada na promessa de Deus. Que mente hoje opera na sua cabeça? Ah, pastor, mas também a gente precisa ser pé no chão. Os pés no chão nunca entraram em terras de promessa. Nunca esqueça isso. Os pés no chão nunca mudaram de vida, nem saíram do lugar. Talvez deram uma melhoradinha. Porque pé no chão tem a mente do mundo, por mais inteligente que seja. Mas os que têm o pé na rocha, os que constroem a casa sobre o firme fundamento da fé, esses mudam de vida, esses andam de glória em glória, esses experimentam vitória em vitória, porque sobre eles repousa os pensamentos de Deus. Renove a sua mente pelas ideias de Deus. Comece o seu dia antes de ler o WhatsApp, antes de entrar no Instagram, no Facebook, ligar o Jornal das 6. Antes de tudo, pega a Bíblia. Você dormiu, você teve um tempo de inatividade cerebral. Quem sabe você teve um pesadelo ou um sonho que já travou suas emoções. Você não pode se dar ao luxo de sair de casa desse jeito. Você precisa tirar um tempo. Você precisa botar o capacete. Você precisa trocar as ideias pelas ideias de Deus. Pastor, quando eu sei que a minha cabeça já foi renovada, quando o sentimento é trocado, quando a palavra é virada e quando a sua atitude é diferente. Repita comigo, o que eu penso, eu sinto. Diga assim, o que eu sinto, eu falo. Diga assim, o que eu falo, acontece. Todas as pessoas que usam algum desses termos, olha, preste atenção. Ah, se Deus quiser. Eu já vi que esse aí não tem a ideia de Deus. Já nem sei mais se é da vontade de Deus. Esse não tem a ideia de Deus na sua cabeça. Toda pessoa que fala isso, ela já titubeou. Ela já está com um sentimento assim, pé lá, pé cá. A cabeça dela já baixou o nível. Ela precisa trocar o filtro rapidamente, porque níveis baixos de óleo faz o motor do carro estragar, e níveis baixos de fé faz a vida do cristão parar. Você precisa trocar a sua mente pela mente de Deus. Como imagina em sua alma, assim é. Tem gente que não tinha nada na vida, mas que botou na cabeça
que ia virar alguém na vida, botou na cabeça. Talvez a família dizia assim: bota os seus pés no chão, nós somos pobres, você não vê. Mas botou na cabeça que ia ser alguém. Começou a se sentir muito forte que ia conseguir. Começou a falar que ia dar certo. Teve atitudes, passou o tempo que passou. Porque tudo tem um tempo, o reino de Deus é como o homem que lança semente na terra, tudo se germina. Venceu. Jabes um dia botou na cabeça que ele não queria mais ser igual à família dele. Jabes botou na cabeça que ele não queria viver as mesmas histórias do livro de Crônicas, que apenas nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Ele bota na cabeça que ele pode ser alguém na vida. Ele tem um ímpeto de coragem até que ele diz: ó Senhor, tomara que Tu me abençoes, que Tu expandas ou alargues as minhas fronteiras, que a Tua mão seja comigo, que Tu me livres do mal, de modo que não me sobrevenha aflição alguma. E a Bíblia vai dizer que esse homem foi mais ilustre que todos da sua família. Ele teve uma mente de Cristo. Pastor, por que eu não tenho essa mente se eu medito na Bíblia? É porque talvez você anda com gente com a mente que não é de Cristo. O seu jeito de pensar é moldado pelas pessoas que estão próximas a você. Abraão tinha um jeito de pensar muito bem formado. Imagina, 75 anos. Uma pessoa de 75 anos, se ela fala que o preto é verde, ele acredita piamente que é verde. Todo mundo vê que é preto, ele acha que é verde. 75 anos pensando de um jeito, 75 anos sendo ensinado de um jeito. Deus queria fazer alguma coisa na vida de Abraão. Deus vai ter que tirar Abraão do meio de um povo que pensa a mesma coisa, só para Abraão ter um jeito diferente de pensar, porque só tendo um jeito diferente de pensar, ele ia ter um jeito diferente de sentir, e só tendo um jeito diferente de sentir, ele ia ter um jeito diferente de falar, e só tendo um jeito diferente de falar, ele ia ter coragem de agir em fé, do jeito que Deus queria que ele agisse para viver as promessas de Deus. Talvez você precisa sair do meio que você tanto está andando, talvez você precisa se afastar de alguns lugares que você não para de andar. Talvez você precisa parar de sentar em algumas rodas que todo mundo tem uma mente muito de gafanhoto. 10 homens, 10 espias disseram assim: olha, não tem jeito de entrar na terra. A gente parecia gafanhoto perto desses gigantes. Quase 2 milhões de pessoas começam a chorar, a dizer: vamos levantar outro líder, vamos voltar. Não, não vamos, não tem jeito, não tem jeito. Olha o que esses 10 falaram. Porque mente influencia mente, pensamento influencia pensamento, sentimento influencia sentimento, palavra influencia palavra, atitude influencia atitude. Começa a andar com gente sem atitude, você nunca vai vencer o pecado na sua vida. Começa a andar com gente que fala bobeira, para ver se a bobeira não vai virar hábito na sua boca. Começa a achar que tudo está bom, que não precisa melhorar nada na vida. Começa a andar com gente assim, para ver se um dia você vai querer trocar de carro, ter uma casa melhor, vestir melhor, fazer um passeio. Não, você vai começar a agir igual gente que está perto de você. Todo vencedor tem um jeito diferente de pensar. Eles têm a mente de Cristo. Eles têm as promessas latejando na sua cabeça. Eles podem até dormir tristes, que acordam em alegria, como está Salmo 30, versículo 5. Eles têm os seus pés como de corça, eles andam altaneiramente, ainda que a figueira não produza mais os seus frutos, ainda que os campos já não tenham mais alimento, ainda que dos currais tenham sido arrebatados seus animais. Mas quem tem a mente de Cristo, ainda que o cenário seja desfavorável, anda altaneiramente com pés como de corça. Ainda que todo mundo esteja cansado,
Ai, que vida cansada, as coisas difíceis, ainda que até os jovens estão morrendo de sono e de cansaço, mas os que têm a mente de Cristo sobem com asas como águia, elas correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Tudo o que está acontecendo na sua vida, antes de você procurar um médico, você deveria começar a pensar muito bem no que você anda pensando. Olha para quem está do seu lado e diga assim: é coisa da sua cabeça. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Irmãos, se nós quisermos viver o que o Deus da Bíblia promete, nós precisamos pensar o mesmo que o Deus da Bíblia pensa. O Deus da Bíblia, Ele não vê dificuldade. O Deus da Bíblia não olha a idade. Abraão tem 99 anos. O Deus da Bíblia não vê nenhuma impossibilidade de uma mulher ficar grávida sem ter relação sexual. O Deus da Bíblia não vê dificuldade de abrir um mar. O Deus da Bíblia não vê dificuldade de fazer alguém andar sobre o mar. O Deus da Bíblia, Ele não vê problema. Se você quiser viver o que o Deus da Bíblia promete, você precisa começar a pensar o que Ele pensa. Não tem impossibilidade. Eu poderia até te dizer assim, preste atenção, poderia te falar assim: tem coisas que são impossíveis para nós, mas para Deus não, amém? Mas eu acho que isso também já não cola a partir dessa noite. Se não tem impossíveis para Deus, não tem impossíveis para mim também não. Eu sei o Deus em quem eu sirvo. Eu preciso pensar como Deus pensa. Às vezes a gente até diz assim, ó, isso é difícil para você, mas para Deus não é. Não, pera aí, vamos parar de pensar assim. Se não é difícil para Deus, para mim também não vai ser difícil não. Eu acho que já chegou o momento da nossa caminhada cristã, da nossa maturidade de fé, da gente se ver realmente como filhos de Deus, como cristãos, como pequenos cristos, dotados do poder do Espírito Santo para viver as promessas de Deus. Já passou da hora da gente entender que Deus quer que eu e você seja uma nova criatura, que haja como Ele agiria no nosso lugar. Amém. Feche os teus olhos. Comece a pedir nessa hora para o Senhor te dar a mente de Cristo. Comece a pedir para o Espírito Santo trocar o teu jeito de pensar. Porque às vezes nós temos um jeito de pensar que 30 anos a gente está pensando do mesmo jeito. Espírito Santo quebra toda mentalidade velha, toda estrutura antiga de pensamento. Espírito Santo, rompa toda a estrutura mental que foi marcada pela religiosidade. Parece que é de Deus, mas é uma mentira do diabo, pois é estrutura velha que não tem base na Bíblia. Espírito Santo, rompa as estruturas do perfeccionismo, de achar que tem que ser assim, daquele jeito. Não, Deus, Ele é ilimitado, Ele faz como quer. Espírito Santo, nos dê a mente das possibilidades.
Espírito Santo, nos faça ver como Cristo nos vê. Nos faça enxergar como Deus enxerga. Nos faça pensar como Deus pensa. Deus, se eu posso lhe pedir algo essa noite, em completa ousadia eu lhe peço, troca cada um dos nossos pensamentos, que nós temos o costume de pensar desde a nossa infância, e nos ensina o jeito que o Senhor pensa, e nos dê os pensamentos que percorrem, que povoam a tua alma, ó Deus Pai. Nos faça ver situações como o Senhor vê, nos dê o sentimento que há em Ti, Senhor, que da nossa boca, como diz o salmista, que a nossa boca seja como a pena de um habilidoso escritor, que não tenha mais espaço para bobeira, para palavras de derrota, para palavras de fracasso, para vitimismos de fé nos nossos lábios. Que todo sentimento contrário ao dos céus caia por terra nessa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pastor, eu percebo que a minha mente não está andando muito legal. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, rapidamente. Eu quero ter uma mente mais de vencedor, uma mente de fé. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente. Tenha coragem de reconhecer que a sua estrutura velha precisa ser trocada e renovada pela estrutura regenerada do Espírito Santo. As pessoas dizem, para tudo tem jeito, pensa para a morte. Aí Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Para tudo tem jeito, até para a morte. Essa situação que você enfrenta não é nada. Esse problema aí é muito pequeno. Pastor, não menospreza. Para de valorizar o que Satanás anda fazendo, meu irmão. Para de valorizar o tamanho dos seus gigantes e comece a ver a grandeza do Deus dos exércitos de Israel. Ele tudo pode. Veja que vai ter jeito, veja que já deu certo, veja que já conseguiu, que isso vai ser água passada, que você já venceu, que você vai dar o testemunho. Pensa o que Deus pensa. Talvez você anda pensando o que a sua família tanto pensa, e olha onde a sua família está parada. Agora vê o que Deus pensa e vê o que aconteceu com quem acreditou em Deus. Diga assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades através de Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus já me fez um mais que vencedor em todas as coisas. Diga assim: eu sou mais que vencedor na saúde, eu sou mais que vencedor na área familiar, eu sou mais que vencedor na área ministerial, eu sou mais que vencedor na área financeira. Eu penso o que Deus pensa, eu sinto o que Deus sente, eu falo o que Deus fala e eu vivo o que Deus me promete, no nome de Jesus. Você vai ficar por um momento aí de olhos fechados. Você vai começar a pensar na sua vida. Você vai começar a pensar agora com a mente de Cristo.
Você já vai pensar, você já vai ver a sua família servindo a Deus. Você já vai ver a cura, você curado sem remédio. Você vai se ver aí trabalhando com a tua empresa, ganhando o dinheiro necessário para viver bem. Você vai ver, irmão, se for preciso trocar de carro, de casa, fazer uma viagem para o exterior, cursar a tua faculdade, tirar o teu passaporte. Você vai se ver assim. É assim que o vencedor pensa. No nome de Jesus, ninguém mais aqui vai pensar como um gafanhoto. Todo o espírito dos 10 espias está abaixo dos nossos pés, no nome de Jesus. Que o Senhor te dê a ousadia de Caleb e de Josué essa noite. Sonhar, imagina o teu futuro a sorrir, e pense em todo o bem que está para vir. E nada, mesmo nada, irá impedir. Tira os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer. Conseguir, e nada, mesmo nada, irá impedir. Tu vais ganhar, tu vais vencer. Tu és mais que vencedor, com fé, alegria e amor. Olha aqui para mim, irmãos. Se você pensa que algo não vai dar certo, vai dar mesmo. Porque como uma pessoa imagina, assim ela se torna. Você pensa que aquele negócio não é para você, não é para você mesmo. Se você pensa que não dá para emagrecer, você não emagrece mesmo. Se você pensa que não dá para você ter carro, não dá para você ter carro mesmo. Se você pensa que a faculdade é muito cara, você não vai fazer. Se você pensa que você nasceu sem sorte a sua vida vai ser. Como uma pessoa imagina, assim ela é. Você precisa identificar as estruturas mentais que estão te impedindo de ir para frente. Tem gente que, da mesma forma que alguém adota um filho, tem gente que adota uma mentira de Satanás. Irmão, cuidado para você não ter um filho de Satanás na sua cabeça. Eu não posso, não consigo, isso não é para mim, isso não dá certo. A Bíblia diz em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra deixa parado, igual a prefeitura deixa a obra. Já viu que tem obra que passa prefeito e fica? Tem obras que 40 anos. A Bíblia diz, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, ele deixa as obras paradas, sim ou não? Ele é fiel para completar. Deus não começa a obra sem entregá-la com a fita vermelha, com chave de ouro e com você vivaço para testemunhar. Você precisa pensar o que Deus pensa. Jó tinha essa estrutura mental tão forte em Deus, que no pior sofrimento, ele diz assim:
Se ele me matar, eu ainda continuo esperando nele. Olha que loucura. Se ele me matar, eu ainda vou ver ele fazer alguma coisa na minha vida. Olha que loucura. Abraão vai sacrificar Isaque. E tem uns servos vindo com ele sem entender nada. Ele pede para ficar por ali. Tem gente que você vai ter que falar assim: fica por aqui. Porque se ele te acompanhar, ele vai te impedir de você fazer sacrifícios de fé ao Senhor. Aí ele diz assim para aqueles homens: nós iremos ali adorar e voltaremos. Ele sabia que ele iria sacrificar o filho. E o autor de Hebreus capítulo 11 diz que Abraão era um homem de tanta fé, que ele sabia que ainda que tivesse que matar, Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Não tem caso perdido. Com Deus não tem caso encerrado. Bateu na instância do Supremo Tribunal Celestial, Deus reverte. Mas é preciso que eu e você pense do jeito de Deus, e que a gente para de pensar do jeito do diabo. Talvez você não vê o diabo, talvez você não ouve o diabo, porque há mais de 20 anos Satanás botou uma ideia na sua cabeça e você tomou aquilo lá como verdade. Vou te dar um exemplo. Eu não consigo parar de fumar. Uma ideia que Satanás botou na cabeça de um fumante. Ele não consegue mesmo. Ele adotou aquela ideia. Virou filho dele com o diabo. Eu preciso pensar do jeito que Deus pensa. Olha uma mulher que tinha um jeito fantástico de pensar do jeito de Deus. O anjo chega para Maria e diz assim: alegra-te, bem-aventurada. Olha, você vai ter um filho. A mulher não era casada, irmã. Estava em processo de noivado, ela não ia quebrar o pacto dela com Deus. A sua pergunta assim: como? O anjo diz assim: o Espírito de Deus descerá sobre ti. Ela fala assim: então pode ser. Cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Não dava para entender aquilo? Quando que na história de Israel o Espírito desceu sobre alguém e virou barriga? Nunca. Mas se Deus falou, está falado. Ela não ficou questionando, ela não ficou brigando, ela não ficou tentando entender. Jesus disse para Pedro, João 13:7: o que eu faço tu não entendes agora, lá na frente tu porém compreenderás. Deus não quer que você entenda, porque a nossa mente é muito pequena e os pensamentos dele são muito elevados, é 55. Deus só quer que você abra a tua cabeça como Maria para dizer: é de jeito? Então é de jeito, pode fazer assim. Se você der o ok para Deus, Deus vai dar um jeito de cumprir promessa na sua vida. Se você começar a pensar que dá certo, que tem jeito, que Deus pode, Deus vai dar um jeito de cumprir promessa na sua vida. Amém? Feche teus olhos. Você vai conseguir pagar essa dívida. Você vai conseguir pagar todas essas contas. Você vai conseguir dar o seu testemunho que você venceu a bebida, o cigarro, a droga, a pornografia. Você vai dar o testemunho que venceu a depressão, a síndrome do pânico, que você está curado da diabetes, da insônia. Você vai dar o teu testemunho. Você vai conseguir aquilo que disseram que você não conseguiria. Você vai conseguir aquilo que você botou na cabeça que você não conseguia. Você vai conseguir coisas que você mesmo disse que você não conseguiria, porque a partir de hoje sobre ti estará a mente de Cristo Jesus. Não haverá impossíveis. Porque não existe impossível para Deus. Põe a mão sobre sua cabeça.
Espírito Santo, paira agora sobre a mente de cada irmão. Todo o ovo que Satanás chocou nessa cabeça, de conformismo, de complexos, de derrota, de fracasso, de medo, de impossibilidades, de incredulidade, sejam retirados pelo poder do sangue de Jesus. Espírito Santo, como o Senhor pairou sobre as águas quando tudo estava sem forma e vazia, paira sobre a mente desses irmãos e choca sobre a cabeça deles. A palavra de Deus em Gênesis 1 diz que o Espírito pairava sobre as águas, e no hebraico o significado é como uma galinha que choca. E eu peço ao Espírito Santo, pairando sobre a tua cabeça, que ele venha chocar os sonhos de Deus em ti, que ele venha esquentar até que nasça as ideias de Deus sobre a sua cabeça, até que toda a estrutura mental velha, antiga, animal, terrena e diabólica seja arrancada e você receba a mente de um vencedor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, diga assim: eu sou o que Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso o que Deus diz que eu posso fazer. Diga assim: eu posso todas as coisas. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você pode todas as coisas. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou conseguir, e nada, mesmo nada, irá impedir. Eu vou ganhar, eu vou vencer, sou mais que vencedor. Com fé, alegria e amor. Xarabacantarabaçu. Onde cai a redo, bia forgue, alamantora, alabaxiras. Cheire, alabalassuri, cantar, alabalassuri, decores. Xarabacantarabassuri, decores. Rialabassuri, cantarás. Ora, alabassuri, andarás. Receba a paz de Deus no seu coração. Receba a alegria do Espírito Santo no seu coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Teve algum momento na sua vida que você já perdeu a paz? Sim. Teve algum dia que você estava super alegre, você perdeu a alegria? Repita comigo: tudo foi por causa de um mau pensamento que eu deixei entrar na minha cabeça. Você pode parar para pensar que foi de jeito. Foi um pensamento, uma ideia. Por isso, a partir de hoje, rejeite ideia errada. Bote o capacete da salvação. Use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E você, daqui a uns dias, estará testemunhando do seu milagre, sua vitória. Amém? Paz do Senhor, até domingo 7h30, se Jesus não voltar antes.